importante quanto à ecologia ambiental e social é a ecologia mental. A ecologia mental tem a ver com a mente e com aquilo que está dentro da mente. Porque muitas visões de mundo, muitos valores e antivalores, muitos preconceitos, grande parte da agressão nossa contra a natureza ou o descuido com os dejetos nascem de dentro de nossa mente. Porque temos uma mente distorcida por hábitos culturais, por vícios próprios daquelas regiões que têm uma relação com a natureza que não salvaguarda a biodiversidade, não protege os seres vivos, maltrata as próprias populações, mantendo-os na pobreza, na doença. Tudo isso nasce de dentro do ser humano. Então o que nós precisamos, e esta é a palavra-chave da ecologia mental, é de ter novas mentes e novos corações. E essa é uma tarefa difícil. O próprio Einstein dizia que é mais fácil desintegrar um átomo do que tirar um preconceito da cabeça de uma pessoa. Mas nós temos que fazer. Então há duas tarefas de base. Uma, que é remover os obstáculos para remontar a nossa mente. E segundo, é colocar outras placas de orientação para que sigamos o caminho ecologicamente correto. A primeira dificuldade que temos, que é um obstáculo, é a nossa indiferença. Imaginarmos que podemos deixar as coisas correrem como são, porque a própria terra é rica, abundante suficientemente, de ela resolver os seus problemas. Isso é o pior que nos pode acontecer, porque se deixarmos a terra na situação degradada em que ela está, num processo altamente caótico, nós vamos efetivamente na direção de uma tragédia coletiva, de vidas humanas, de espécies e do próprio equilíbrio que permite a coevolução e a coexistência de todos os seres vivos. Então temos que tomar consciência, acompanhar a discussão mundial e mudar nossos hábitos. O segundo grande obstáculo é o consumismo. Nós estamos acostumados a consumir, imaginando que a terra é ilimitada e é um consumo individualista, nada solidário. Hoje nós temos que consumir de forma racional, solidária, pensando não só em nós, mas na inteira humanidade. Há 800 milhões passando fome e 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que são obesas, comem demais, porque é o consumismo. Um terceiro obstáculo é a falta de cuidado. Nós não cuidamos com os equilíbrios da própria natureza, não cuidamos dos nossos lixos em casa, não cuidamos do ar que respiramos, dos solos que pisamos. Tudo isso está contaminado, especialmente os nossos alimentos, que são em grande parte quimicalizados. Então nós temos que ter consciência de cuidar das coisas e de uma ética do cuidado. Mais importante que remover obstáculos é termos pistas novas. E as pistas novas se constroem superando aquilo que nós chamamos o antropocentrismo, que coloca o ser humano no centro de tudo, e se as coisas têm algum valor, se diz, é porque elas se ordenam ao ser humano. Essa visão de que o ser humano é o rei e rainha do universo é uma ideia errada. Quando a Terra estava em 99,98% pronta, surgiu o ser humano. A Terra não precisou do ser humano para elaborar sua imensa biodiversidade. Não precisou do ser humano para criar essa imensa beleza que nós apreciamos. O ser humano apareceu no fim como um elo dentro da cadeia da vida, mas um elo que tem uma singularidade. Ele é um elo ético.
E quando dizemos ético, significa que é um elo responsável. E se é responsável, ele se dá conta das consequências de seus atos. Então devemos agir de tal maneira que nossos atos não sejam destrutivos da natureza, que não prejudicam as plantas, os solos, os animais. Isso é a responsabilidade. Segundo lugar, devemos incorporar o valor da cooperação. Hoje a economia, o mercado, não tem nada de cooperativo, porque se regem pela lógica da competição e só o mais forte triunfa. O fraco ou é derrotado ou é engolido pelos outros, quando a lei suprema do universo é a cooperação de todos com todos. Porque tudo tem a ver com tudo, em todos os pontos, em todos os momentos. Os seres todos se interajudam para poder coexistir, coevoluir e se tornarem fortes. Porque um fraco mais um fraco não são dois fracos, é um forte. E assim faz a natureza. Então nós devemos ser cooperativos, cuidar daqueles que são mais fracos, integrar aqueles que estão excluídos, e impedir que a humanidade se bifurque entre aqueles que tudo têm, todos os meios de vida, e aqueles que não têm o mínimo suficiente para sobreviver. Então a família humana tem que se manter unida, não pode ser bifurcada entre os que comem e aqueles que não comem. Em terceiro lugar, devemos desenvolver espiritualidade. Espiritualidade é aquele conjunto de valores, significados que acompanham a nossa vida até a nossa morte e que dão sentido à nossa vida. Espiritualidade não é monopólio das religiões, é o profundo humano. Sempre que o ser humano olha o céu estrelado, ele se pergunta: quem se esconde atrás daquelas estrelas? Quando ele se debruça sobre uma criança recém-nascida, ele se enche de admiração pelo mistério da vida. Quando ele pergunta: de onde venho, para onde vou, qual é o meu lugar no conjunto dos seres? Aí surge aquilo que é a espiritualidade. E a espiritualidade é capaz de perceber que as coisas não estão jogadas, que é um elo que une, reúne, liga e religa todas as coisas, e esse elo nós chamamos Deus, que está empapando a realidade. E a pessoa inteligente, aberta, tira esse Deus do anonimato, se enche de reverência, sente-se na palma da mão de Deus, esse Deus que sustenta o inteiro universo. Então cultivar a espiritualidade tem como efeito que cresce em nós a generosidade, cresce a cooperação, cresce a capacidade de conviver com os diferentes, não excluir ninguém. E surge aquela serenidade que nos faz acolher a vida assim como ela é, com seus altos e baixos, e pode acolher a própria morte, com uma grande invenção da vida, para a vida passar para um outro nível e continuar florescendo. Tudo isso faz a ecologia mental, que tem como palavra-chave isso, mudar nossas mentes, nossos corações. Talvez uma palavra bíblica nos inspire. Deus diz: faço uma aliança com vocês, invoco o céu e a terra. Busquem a vida para viver, vocês e todos os descendentes. Não busquem a morte, escolham a vida. Se nós escolhermos a vida, fazemos que a vida se reproduza, seja forte e continue forte sobre esse planeta.